Olá, analisaremos a conjuntura macroeconômica do terceiro trimestre de 2020. Em relação aos índices do mercado de trabalho, a PNAD contínua visa acompanhar as flutuações trimestrais em relação à força de trabalho no Brasil. A taxa de desocupação do trimestre de maio, junho e julho de 2020 é de 13,8%, o que demonstra um crescimento de 2,6% se comparado com o período pré-pandemia. Esse aumento ocorreu pois o número de desocupados cresceu atingindo 3,3 milhões de pessoas, e cerca de 12 milhões de ocupados perderam seus empregos durante a pandemia. Porém, um fator que reduziu a taxa de desocupação foi a saída de 11 milhões de pessoas na força de trabalho, pois essas deixaram de procurar empregos por conta do isolamento social. Assim, a PNAD Covid visa monitorar esses impactos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro. Em agosto de 2020, as pessoas desocupadas eram 5,5% a mais do que em julho e 27,6% em relação a maio. A taxa de desocupação no Brasil vem aumentando pelo fato das pessoas estarem entrando na força de trabalho. O CAGED traz informações sobre os empregos formais. Os setores que geraram maiores saldos de desempregos no período acumulado de 2020 foram agropecuária e construção, e os que geraram maior saldo negativo foram serviços e comércio. Já no mês de agosto, as admissões foram de 1,12 milhões de empregos formais, enquanto os desligamentos foram de 990 mil. Agora, analisaremos os índices de atividade econômica. A PIN analisa a produção dos setores extrativo e de transformação. A produção industrial teve um aumento de 3,2% na variação de agosto, se comparado com o mês de julho, o que demonstra uma retomada das atividades, visto o impacto da pandemia. Porém, essa fez com que diversas empresas reduzissem suas produções, o que gerou uma queda de 8,6% no acumulado deste ano. Já a PMC analisa o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, que está apresentando uma retomada acelerada. Cresceu 2,8% se comparado com o mês de julho deste ano e teve um crescimento de 6,1% se comparado com agosto do ano anterior. Porém, a queda que ocorreu nos meses de março e abril faz com que o acumulado do ano de 2020 seja de menos 0,8%. Os setores que impulsionaram o acumulado de 2020 foram móveis, eletrodomésticos, supermercados e produtos alimentícios, sendo a principal causa o auxílio emergencial. Já os impactos negativos foram nos setores de vestuário, papelaria, veículos e combustíveis, por conta do isolamento social. A PMS tem como objetivo acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços. A área de serviços está em lenta retomada por conta da pandemia. Assim, o mês de agosto teve um crescimento de 2,9% em relação a julho deste ano, porém esse crescimento dos últimos meses não são suficientes para conter a retração econômica de menos 9% do acumulado de janeiro a agosto de 2020, em que o principal setor que gerou essa queda foi o de serviços prestados a famílias com menos 38,9%. O IBCBR, conhecido como PIB mensal, cresceu 1,06% em agosto em relação a julho, sendo a quarta alta seguida, como pode ser visto no gráfico. Caso setembro fique nos mesmos níveis de crescimento de agosto, é esperado que o IBCBR no terceiro trimestre tenha uma alta de 8,7%. Segundo a gestora Claritas, esse valor pode ser ainda maior, dado que o fluxo de veículos pesados, produção de papel ondulado e produção de veículos tiveram um notório desempenho em setembro. Com relação ao índice de preços, temos o IPCA, que no mês de setembro registrou um aumento de 0,64% em relação a agosto, o maior resultado para o mês de setembro desde 2013. Ao observar o índice no semestre, é possível notar um aumento significativo de 1,24% em comparação ao segundo trimestre. Tal alta deve-se principalmente ao grupo de alimentos, que teve uma contribuição de 0,16 ponto percentual no índice. Já o IGPM, que registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas, industriais até bens e serviços finais, apresentou uma alta de 4,34% no mês de setembro em comparação a agosto. No ano, acumula uma alta de 14,4% e só no terceiro semestre foi registrada uma elevação de 9,31%. Um dos principais motivos é a alta do IPA, que foi puxado principalmente pela alta das matérias-primas brutas e de alimentos processados. A recomposição da renda, os demais programas do governo e os juros na mínima histórica vêm permitindo que a economia brasileira se recupere relativamente mais rápido que as demais países emergentes. Porém, como disse anteriormente, alguns setores seguem atrasados. Tais programas de auxílio, sem dúvida, foram muito benéficos. Entretanto, despertaram uma preocupação com relação à situação fiscal do país. No começo do ano, o governo trabalhava com uma meta de déficit primário de 124 bilhões, mas com a pandemia é esperado que chegue a 870 bilhões. Além disso, o mercado financeiro está em alerta para possível furo no teto de gasto para a implementação da renda cidadã. A reação do mercado para tais preocupações é demandar um maior prêmio de risco, resultando em uma inclinação forte na curva de juros. Como pode ser visto nas manchetes, o Banco Central está ciente do iminente risco fiscal brasileiro.